vou te dizer que eu nunca pressionei uma vírgula para ela ser dentista. Porque eu sempre pensei assim, a pessoa tem que fazer o que gosta. Se perguntar para mim assim, quem é o melhor profissional da área? É aquele que tem vocação para ser, que gosta de fazer, tem vocação para aquilo. Esse é o melhor profissional. Não é aquele que estuda mais, que tira a melhor nota, que não sei o quê. Para mim, eu vejo porque eu desenvolvi essa relação com a odontologia, que me dá o prazer de fazer as coisas, sabe, bem feitas, assim, naquele capricho que eu acho que tem que ser, a qualidade em primeiro lugar, né? Agora, eu sempre percebi nela qualidades que ela poderia sim se tornar uma ótima profissional da odontologia desde criança, quando ela pintava, quando ela fazia desenho lá, fazia coisinha, né? Pintura com tinta e aqueles biscuits que fazia cursos e coisas. Então, assim, o dentista, ele é um artista. É um artista. Para ser um bom dentista, precisa ser meio artista. Tu tem que ser criativo. Aí tu tem que respirar fundo. Tu tem que pensar qual é o caminho que tu vai sair dessa. Não é uma fórmula. Não é uma fórmula, tem que ser criativo em algumas coisas. O consultório era uma extensão da minha casa, né? Porque eu estava sempre ali. E eu estava sempre vendo o que meu pai fazia, desgastava coisa de prótese, e transformava aquilo num dente, não sei o quê, e eu gostava de ver aquilo. E também eu tenho uma lembrança muito forte, assim, de... Toda semana eu ia na dentária com a minha mãe, né, comprar material pro consultório, daí eu lembro que eu perguntava, o que é isso? Por que é aquilo? Por que... E tal, eu tenho uma lembrança muito forte disso, então eu sempre tive muito interesse nessas coisas. Eu sempre tive certeza disso, quando eu falo isso para as pessoas, às vezes parece até meio clichê, né? E eu gostava dessa coisa manual, eu sempre gostei. E aí eu fui sempre me aproximando mais, assim, da área. Aí depois o meu pai começou a fazer especialização em prótese em Porto Alegre, daí eu lembro que ele viajou e tal. No meu auge da odontologia, eu conhecia quase todos os professores do Brasil da minha época, né? Eu ia para os congressos, eles sabiam quem eu era e eu fazia curso com eles, eu fazia muitos cursos, ia em todos os congressos, tinha uma relação. Como eu montei o curso aqui de especialização aqui, eu acabei fazendo contato mais próximo também com muitos professores. Eu fui para Nova York, num congresso dos 5 continentes do mundo inteiro, em que apenas 30 brasileiros foram convidados, assim, professores, inclusive de universidades, e eu não era professor, eu era um dentista, né, um profissional. Eu fiquei muito contente em ter participado daquilo. Queria ter uma escola aqui em Santa Cruz que pudesse qualificar os profissionais de Santa Cruz. Eu nunca pensei só em mim, eu via que a odontologia de Santa Cruz merecia mais qualidade, e eu vou te dizer, sem sombra de dúvida, que eu ajudei a qualificar a odontologia aqui em Santa Cruz. Os laboratórios de prótese, por exemplo, o melhor laboratório de prótese que teve em Santa Cruz foi quando eu montei aqui nessa sala aqui, porque eu fiz especialização de prótese, fiquei 20 dias na Alemanha, e lá eu vi o que a odontologia poderia fazer em termos de melhorar a qualidade. E quando eu vim para cá, eu botei na cabeça que eu tinha que ter um laboratório de prótese. Aqui era tudo limpo, com mesa de granito, os equipamentos novos, tudo certinho, tudo limpinho, as peças que tu entregava limpa. Inclusive eu ficava no laboratório incomodando quem ficava fazendo as coisas aqui, vendo o que eles faziam. Isso também eu fazia muito, eu lembro muito disso. E então assim, os outros laboratórios tiveram que se ajustar, porque o que aconteceu? Aqui chovia de profissionais mandando trabalho aqui. E aí, para trazer um cara bom, eu tive que dar condições para ele vir, senão
Até foi o André, que está agora comigo ali na clínica, eu dei o laboratório para ele e disse, André, o laboratório é teu, me dá 20% de desconto e tu usa toda a minha estrutura, tu não precisa entrar com um centavo. E ele abraçou, lógico, né? Aí ele que estava em Porto Alegre veio para cá, e aí depois nós acabamos construindo junto a clínica, aí ele ficou com a parte de cima, de baixo. Ali foi sucesso. Essa mudança para nós foi algo bem grande, assim. Eu lembro de meu pai chegar e falar, eu vou construir uma clínica. E eu lembro de eu rir, porque eu acho que eu tinha uns 10 anos. E eu ri, eu falei, mas que clínica e tal, né? Passou um tempo, daí já chegaram com um projeto, assim, e tal. Ele e o André discutindo o projeto. E eu pensei, eles vão construir a clínica, então, uma clínica, então tá bom, vou construir a clínica e tal, enfim. Construíram a clínica, levou um tempo para construir a clínica. O consultório daqui foi para outro endereço, né, que hoje é Assis Brasil. E foi algo bem grande, assim, né, foi muito cheio de expectativa, porque era algo muito novo aqui na cidade, assim, não tinha nenhuma clínica com uma estrutura nova, moderna para a época, com um laboratório junto, né, com todas as áreas da odontologia, então, assim, era algo muito novidade, assim, tanto que virou uma referência, que é a referência que é hoje. Foi um passo muito grande, né, na verdade, que vocês deram, assim. Para a época foi um passo gigantesco para mim. Eu sempre me lembro que eu fazia os cálculos, tentava assim somar quanto que era meu patrimônio. Aí eu somava, eu tinha um apartamento, eu tinha mais um terreno, eu tinha uma casa, tá? Eu pensava assim, se dá errado eu vou ter que vender tudo para pagar as contas. E aí, será que eu vou conseguir pagar as contas se eu vender tudo? Bom, se dá errado, vendendo tudo eu pago tudo e vou começar de novo. Então eu tenho que ir. Eu tinha a confiança que dava certo, porque eu estava numa ascensão profissional. Eu recém tinha feito especialização, eu recém tinha montado o laboratório aqui, estava decolando e eu estava em ascensão. Eu penso assim, aquilo que eu falei, que a gente tem que se espelhar em alguém. Com certeza. Eu me espelhei em pessoas de sucesso, meus irmãos mais velhos, né? Me inspiraram também a crescer, evoluir, prosperar, que tinha que lutar para conseguir as coisas. Eu fui longe demais daquilo que eu imaginava aí. Assim, eu creio que isso talvez ajudou a inspirar ela um pouco, né? Que você pode ir longe. E eu digo para ela que ela pode ir mais longe, né? E o longe, assim, que eu vejo hoje não é o longe, tipo, tem muito dinheiro, tem muito... Não é esse o longe. O longe que eu falo é o longe de, assim, que é algo que hoje não se tem mais muito, assim, é o longe de tu fazer um trabalho muito bem feito, de tu ter algo muito engrandecedor, de tu realmente resolver o problema das pessoas, de tu não passar perna em ninguém, esse é o longe. A nossa relação no consultório, ela é muito positiva, ela agrega muito, pra mim mais ainda do que pro meu pai, né? E eu acho que sempre vai ser muito importante, porque a gente debate, discute muitas coisas assim e vê situações diferentes e chega numa conclusão junto, é muito mais fácil do que a gente pensar sozinho, né? Então, pra mim, agrega muito, assim, muito, facilita muito mais o meu trabalho e eu aprendo muito, né, todos os dias. Para mim é bem tranquilo, até porque eu acompanho também o que ela faz e eu vejo que ela está evoluindo, algumas coisas ela já está passando, vamos dizer, na área, parte que envolve informática, por exemplo, ela está muito na minha frente. A odontologia digital hoje é uma realidade que para mim não foi a minha realidade da minha história na odontologia, mas que hoje é uma realidade que ela está abraçando e ela está evoluindo. Então, sempre que eu posso ajudar em outros aspectos, eu ajudo no planejamento e algumas coisas que ela me pede, mas eu estou deixando ela andar, estou deixando ela decidir, tomar as decisões dela, né? E ela sabe que quando ela tem alguma dificuldade, ela pode perguntar, enfim. Nem sempre eu consigo atender assim a demanda dela, né? Mas é que, na verdade, a odontologia está passando por uma grande transformação, né? Que agora a gente está na era digital.
Então, assim, eu até já falei algumas outras vezes e falo muito pros pacientes mesmo, assim, que eles ficam impressionados com algumas coisas que a gente faz, assim, que é mais rápido, mais fácil e tal. Mas, na verdade, a gente faz aquilo, só que a gente tem que ter um entendimento analógico da coisa, de como funciona. Às vezes o meu pai não entende a parte digital, mas toda a parte analógica ele já sabe como ela vai acontecer. O digital, ele só facilita um pouquinho. Então, assim, também não adianta nada, né, a gente saber muito ali do digital e não saber o analógico. Então, nesse ponto, ele me auxilia muito, assim. Até pela experiência que eu tenho, se eu pego uma radiografia e o que dá para fazer com isso? Aí eu já sei os atalhos, entendeu? Porque eu fiz tantas vezes, então isso eu sempre procuro ajudar ela a tomar uma decisão mais acertada dentro do meu ponto de vista. Eu procuro não me meter naquilo que ela, se ela decide em fazer, ela já é profissional e ela tem que seguir a intuição dela. Não quer dizer que eu estou sempre certo também, né? Mas eu procuro alertar, orientar sempre que possível, quando eu vejo o que ela me pede, assim, né? Mas eu estou deixando ela muito à vontade para ela seguir os passos dela. Me chamo Martin Schneider, eu sou marido da Mirelle, pai do Felipe. Bom, eu sou administrador, tenho especialização, 2 MBAs em gestão empresarial. Tenho uma carreira sólida, bastante sólida, como executivo em multinacional. Por questões de reestruturação global, eu saí da empresa no final de 2022 e a minha mudança ela convergiu exatamente no momento em que a clínica Parisotto vinha passando por um processo de mudança estratégica, com foco na sucessão familiar, que seria da Mirelle fazer a sucessão do Egídio. E nós concordamos que faria bastante sentido eu aproveitar toda essa minha bagagem e conhecimento na área de gestão e atuar como um conselheiro, como um consultor nesse processo. Eu comecei a atuar na clínica no começo de 2023. Inevitavelmente uma empresa de sucesso já por muitas décadas, ela tem que ter sido muito bem administrada e liderada com muita eficiência, né? Então, obviamente, tanto o Egídio quanto a esposa dele, a Maristela, eles merecem todo o reconhecimento e a gente precisa deixar isso aqui registrado, né? Porque toda a parte administrativa e financeira sempre foi feita pela Maristela. E isso permitiu ao Egídio sempre focar 100% na área técnica, no atendimento do paciente. E um dos erros mais comuns que as empresas têm, que os grandes líderes cometem, e por isso que elas acabam não se perpetuando na história, é justamente que elas acreditam, a empresa não enxerga que o sucesso do passado, ele não garante o sucesso do futuro. E às vezes ela não está pronta para fazer justamente essa sucessão familiar. E aí que eu acho que entra o grande ponto do Egídio ser um cara de visão, um empreendedor de sucesso. E aí também, claro, as histórias, a essência da família, da Mirelle, essa história toda, esse contexto convergiu para isso dar certo, né? Para mim, o diferencial da Clínica Parisotto é porque, além da competência e do legado que o Egídio construiu ao longo de toda a jornada profissional dele, mas que também a qualidade da Mirelle, eu acho que o grande diferencial da clínica é que não são apenas eles dois, né? Hoje a clínica conta com outros profissionais que também são dentistas e cada um deles atua na sua respectiva área de especialidade. E não são profissionais comuns, assim, também são profissionais diferenciados, que passaram por todo um desenvolvimento, um treinamento, assim como o Egídio passou, a Mirelle também passa, todo esse expertise somado, esses diferenciais somados, justamente que proporcionam um atendimento diferenciado, exclusivo. A gente não só está passando pela sucessão, como a gente já traçou a nossa estratégia para o futuro, que é
a nossa mudança de endereço novamente, né? Após 20 anos na CIS Brasil, a gente está indo para o Medical Center, que é um outro complexo da área médica e da área da saúde, com um novo conceito, assim, mais moderno, ainda mais humanizado do que nós já temos hoje, porque eu acredito que a gente sempre teve essa coisa do humanizado, que hoje está muito forte. Então a gente está mudando de endereço a partir de 2025 para um novo conceito. Vai ser o centro de saúde referência na cidade, aqui em Santa Cruz. Vai ser o maior prédio construído na cidade, com 18 andares. A clínica vai estar localizada no último andar, na cobertura, na sala 1804. De lá é possível ver toda a cidade, desde a Catedral até Rincão del Rei, lá em Rio Pardo. E, obviamente, por lá vai se ter acesso a toda a tradição. A única diferença é que a clínica vai ter mais a minha cara. Vai ter mais a minha cara, mas ela vai carregar toda a essência que ela sempre teve. Então isso eu jamais vou deixar morrer e é algo que eu tenho muito orgulho, assim, de cada vez eu passar mais. Inclusive hoje eu sou mãe e eu vejo o que o meu pai fez e a forma como ele me mostrou muitas coisas foi para criar pessoas com valores, com índole, com caráter e é muito bom a gente poder ver isso quando a gente já tem filhos, porque a gente consegue ver que foi de sucesso a trajetória dele, não só profissional, mas também pessoal, como pai, né? Eu posso